Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Deixe esse friozinho do inferno tomar conta das suas emoções, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos compartilhar uma mistura de informações sobre o universo das histórias contadas nas páginas dos livros. Afinal, a literatura é tão importante. Afinal, por que precisamos tanto das histórias em nossas vidas? Por que homens e mulheres contam e escutam histórias há tanto tempo? Por que necessitamos, como já escreveu tão bem o crítico Antônio Cândido, de uma dose diária de ficção, terreno da literatura? Além de nos oferecer um respiro em relação à vida concreta, ao cotidiano mais duro, maçante, a literatura alimenta a nossa imaginação e, portanto, um lugar da criação, da invenção. A escritora e pesquisadora colombiana Yolanda Reis nos diz algo muito bonito. Tudo o que foi criado no mundo foi sonhado por alguém. Foi imaginado por alguém que quis ir além do concreto, do que já existia. As histórias também nos apresentam o mundo em toda a sua diversidade, colocando na nossa frente esse catálogo de destinos humanos, como escreveu Ítalo Calvino na introdução do livro Fábulas Italianas. Quantos modos de vida, quantas personagens diferentes, quantos caminhos possíveis a literatura pode nos revelar. E por tudo isso, ela pode nos fazer mais abertos à diversidade, mais humanos. E, essencialmente, vamos falar de leitura. Qual a importância da leitura, do livro? Você já se fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Leitura, livro, é uma coisa necessária para a gente. Por que é necessária? Pelo simples fato que, ao ler, nós estamos entrando em contato conosco e também com o mundo. É uma forma de comunicar, de se relacionar com outras pessoas e principalmente conosco mesmo. Então é como comer feijão, é como dormir, é uma necessidade para a gente. E como diz aquele ditado popular, conhecimento ninguém te tira. Leia, se permita ler qualquer livro. Comece por uma leitura mais simples, um tema que você goste, né? E depois ouse, vai para uma temática mais difícil, se permita, se desafie, mas com calma, com carinho. Só não deixe de ler. Leia, leia, independente da idade. Ler é fundamental. Então, essa é a minha dica, né, para que valorizamos cada dia mais a leitura em nossa vida, em nossa sociedade. E para ampliar nosso universo de experiências de leituras e externar sensibilidade poética, para a entrevista desta semana, nossa convidada é Jane Ferreguete. Jane é jornalista com longa trajetória na área de comunicação e recentemente publicou seu primeiro livro, O Pequeno Livro de Jane. Se libertem esse poeta que existe dentro da gente. Não necessariamente você vai virar um escritor, mas você vai ser tão satisfatório saber que você domina as suas palavras, que você, com elas, você pode tocar o outro, mudar uma situação. Então, tanto no jornalismo como na poesia, a palavra tem a sua missão. É seguindo juntos com as palavras de Jane Ferreguete que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, para mantermos o hábito da leitura, tão importante no nosso dia a dia, vamos exercitar algumas práticas sobre colocar o livro no nosso cotidiano. Vamos juntos para a nossa dica de leitura desta edição.
um hábito, tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro, não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. Eu, particularmente, antigamente não tinha o hábito da leitura, né? Até que uma pessoa me apresentou um livro que é Mudança de Hábito. E aí, nesse livro, fala que para você agregar um hábito novo e um hábito bom, você deve fazer aquilo um pouquinho todo dia durante 21 dias. E aí eu comecei a ler uma página do livro todo dia durante 21 dias. E aí eu não consegui mais parar de ler. Acho que quem não lê tem que começar a ver os livros de outra forma. Não, isso aqui é muito grande, eu não vou conseguir ler. Não, eu acho que primeiro você tem que começar a procurar o que você gosta. Eu me interessei por esse tema, então um livro que vai levar algo para a sua vida e você realmente colocar e dizer, não, eu vou parar para ler, vou tirar um tempo. Então, mesmo que na correria, você sempre andar com aquele livro na mão, qualquer minutinho você para e lê, você vai se ocupando e vai ver que vai terminar um livro bem rápido. E tornar aquilo bem habitual, sempre tentar ler um pouco mais todo dia. Na nossa dica de livro, vamos seguir juntos com a sugestão da leitura de um livro Papo Cabeça. Pode rodar a dica. Oi, esse livro aqui, O Ladrão de Raios, foi o livro que eu escolhi para indicar. Ele faz parte de uma coleção de livros chamada Percy Jackson e os Olimpianos. São 5 livros no total. Ele conta a história desse garoto Percy Jackson, que se descobre filho de um deus do Olimpo e vai viver diversas aventuras. Eu escolhi indicar esse livro porque ele abriu as portas da leitura para mim. Depois desse livro aqui, eu quis ler os outros 4 da saga. E depois, outros livros que eu comecei a procurar para achar interessante, porque eu criei o gosto para leitura. Ele é muito bom para quem tá nessa faixa etária na pré-adolescência, sabe? Querendo viver as próprias aventuras. Bom, é isso. Ele me emociona muito porque foi realmente importante para mim, para eu criar esse gosto. E eu espero que vocês também consigam. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar experiências de leitura da melhor qualidade. Literatura na veia. Por que ler literatura? A literatura é uma parte fundamental, porque tira a gente do nosso lugar de sempre, expande a nossa imaginação, que às vezes a gente não perde a criatividade com tantos afazeres, com a vida tão corrida. Literatura é um mundo que se abre para você. É diferente dos filmes e séries que você recebe tudo pronto, a imagem e o áudio ali. Literatura, você imagina como é. Em palestra organizada pelo Departamento de Educação da PUC-Rio, esta professora apresentou propostas para uma melhor formação do leitor. Segundo ela, para entender mais o que os livros querem nos dizer, é fundamental esquecer um pouco a correria do dia a dia e dedicar um tempo para si e para a leitura. Outra sugestão é compartilhar as ideias após a leitura com outras pessoas. Para a professora, entrar em contato com outros pensamentos desenvolve a reflexão e ajuda a entender melhor sobre o mundo à nossa volta. A literatura, ela aproxima as distâncias, as fronteiras, né? Sejam ideológicas, sejam as físicas, ela te põe em contato com o outro. Como você vai construir relações são outros desdobramentos. Durante o encontro, a professora especialista em educação infantil definiu a literatura como uma necessidade do homem, que contribui para a formação do espírito e para o desenvolvimento da experiência humana. No entanto, de acordo com ela, a forma como as obras literárias são abordadas nas escolas e universidades hoje em dia dificulta uma relação mais próxima entre o aluno e o livro. O que pode mais contribuir, acredito, são as mediações, as práticas de leitura, especialmente na escola.
onde a gente concentra o maior número de pessoas, ou que têm acesso ou que nunca tiveram acesso ao livro, mas é a qualidade da mediação que você faz também que garante um sucesso ou não da formação do leitor. Com o avanço tecnológico, as opções de lazer se multiplicam. Dessa maneira, os desafios para a formação de novos leitores são ainda maiores. O papel dos pais e dos professores de incentivar os filhos à leitura torna-se fundamental para a criação do hábito. Desde pequeno, meus pais sempre leram para mim, antes de eu ser alfabetizado, e assim que eu fui alfabetizado, eles sempre me deram muitos livros. Em casa, meus pais sempre foram muito leitores e incentivavam, liam comigo, faziam com que eu buscasse outros livros e tentasse descobrir novas histórias. O que os autores conseguem dialogar, fazer comparecer no tema da literatura, num bom livro, e você ser tocado por aquilo e poder partilhar e distribuir, esse é o sentido de estar no mundo, né? É seguindo juntos nos vários caminhos da literatura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Libertem esse poeta que existe dentro da gente. Não necessariamente você vai virar um escritor, mas você vai ser tão satisfatório saber que você domina as suas palavras, que você, com elas, você pode tocar o outro, mudar uma situação. Então, tanto no jornalismo como na poesia, a palavra tem a sua missão. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Jane Ferreguete. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim de Televisão, aqui em Linhares, Jane Ferreguete. Jane é jornalista com uma longa trajetória, né? Uma apresentadora de TV, e lançou seu primeiro livro que mostra sua espiritualidade, sua sensibilidade poética. Jane aqui de Linhares, né, Jane? Morou muito tempo em Vitória, de uma família muito conhecida aqui, a família Ferreguete. Jane, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Que bom que você está aqui. Você pode agradecer essa oportunidade, né? Muito obrigado, e retornar a Linhares por vários motivos e com esse luxo de dar uma entrevista, eu que agradeço. Ô Jane, como é que começou a sua trajetória de leitura? Como é que o livro chegou na sua vida? Professor, eu nasci num caldeirão de poesia, né? Primeiro pela interferência e a importância da forma como a minha mãe, né, como a Tereza nos conduziu, né? Professora, então era muito comum aquele ambiente sempre com muitos livros. Minha mãe era uma apaixonada por dicionários e na nossa vida sempre teve isso muito forte. No interior, como professora do interior, era ela quem coordenava todas as festas de igreja, de festas do lugar, e nós os filhos eram os personagens principais. É mesmo? Portanto, a gente já subia em palco de igreja, em palanque de grandes festas do lugar, e esse ambiente foi o que eu acho que, de alguma maneira, me preparou para o que vinha a seguir. Que depois veio Linhares, veio a influência que eu chamo hoje de padrinho, que é Luiz Natal, que é Cláudio Lins, que me conduziram ao teatro, ao prazer de subir num palco. Foi aqui em Linhares que eu ganhei também meu primeiro concurso de poesia. Você falou. E depois veio a Rádio Cultura. Não, num concurso público mesmo. E ali eu me senti, aí parece que me deram a licença poética, aí ninguém freia mais, né? Aí fui para o jornalismo como a possibilidade mais próxima de escrever. A presença do livro no ambiente familiar, Jane, estimula a criança ao contato com a leitura? Totalmente. Essa sugestão, né, de ler para os seus filhos antes de dormir, envolva ele em brincadeiras lúdicas. Eu acho que se a gente desperta, que todos nós temos um poeta dentro, né? Pelo olhar, talvez não pela escrita, mas pelo olhar, pelo comportamento, todos nós temos esse talento que a arte nos propicia, né? Então,
Se é para fazer um pedido aqui, vamos aproveitar. Pais, amigos, espalhem livros, entendeu? Escrevam frases, crie esse ambiente de inventividade dentro de casa, nos seus mundos, porque a poesia salva. Eu costumo dizer que a criança é uma folha em branco, né? Aberta para o universo de possibilidades. Qual é a criança que nunca teve um diário? Exatamente. Que nunca rabiscou alguma coisa e guardou para si, né? Porque talvez até por timidez ou pela vida seguir outros caminhos, mas todo ser humano tem um poeta dentro. Aquela fase ali da pré-adolescência, né, Jane? Nossa. Que a gente se apaixona pelo coleguinha ou pela coleguinha e escreve poesias e que muitas vezes o coleguinha ou a coleguinha nem fica sabendo, né? Isso está na gente mesmo, né? Ô Jane, tem um livro que marcou sua trajetória? Você leu livros de narrativas, né, romances e tal, apesar de você estar mais focada na parte de poesia. Mas tem um livro que marcou sua trajetória como leitora? Pode até ser curioso, mas quando falo em livro eu lembro da Enciclopédia Barça. Porque a minha mãe, ela enchia a nossa casa de livros, Enciclopédia Barça, todos esses livros de pesquisa. Na época não tínhamos a internet. A Enciclopédia Barça era o que nós tínhamos. Era o que nós... Aquele cheiro de livro, aquelas folhas finas, aquele livro que desvendava todas as nossas curiosidades e dúvidas, né? Então esse sempre foi aquela coisa vermelha, sempre teve na nossa prateleira. E minha mãe também, assim, também meu irmão, Geraldo, minha mãe, depois da Enciclopédia Barça, ela comprou toda a coleção de Jorge Amado. Então Jorge Amado foi o primeiro convidado para nossa imaginação. Acho que tinham 20 livros. 20 livros, né? Aquela capa vermelha. Aquela capa meio bege com vermelho. Então a gente olhava assim, era muito curioso. Na época que a gente comprava a coleção. Exatamente. A capa dura, né? Exatamente. Então isso pode até parecer nostálgico, isso não existe mais, existe sim. Não, Jorge Amado é muito lindo. E não vamos deixar que... Eu tenho até hoje. Falar de histórico de leitura, Jorge Amado. Eu particularmente não vejo nostalgia nenhuma, acho que super atual. Não, porque parece, mas naquela época era mais gostoso ler nada. Hoje a facilidade que a gente tem com os smartphones e você entra em qualquer estante virtual aí, você encomenda livro que inclusive o meu, qualquer título que você desejar e sonhar, chega na sua casa em pouquíssimos dias. Então motivo para ler a gente tem. Tem um escritor ou uma escritora que marcou sua memória, assim? Por quê? Gabriel, os poetas de alguma maneira, Cecília, os contemporâneos, né? Ariano, Manuel de Barros. Então, assim, eu tenho a minha poesia... Manuel de Barros, o poeta matogrossense, maravilhoso. Maravilhoso. O menino que carregava água na peneira. Poxa vida. O Manuel, ele me futuca todos os dias, ele me toca na sensibilidade do olhar daquele nada e que é tudo. Exatamente. Porque a poesia, ela começa a agregar dentro da gente, começa a chegar um monte de personagem, é só você fazer esse plim. O olhar do Manuel é bastante minimalista, né? Muito. Extremamente provocativo. Eu costumo, assim, me permito, com a beleza da palavra, eu me considero uma poeta naif. Depois que eu conheci uns artistas naif que vi de fato o que é a tradução, eu percebo a minha poesia ainda muito ingênua. Ela não tem, eu vou escrever sobre isso. É claro que tem temas que me despertam e que eu me recolho para fazê-lo, né? Para me dedicar a entendê-lo, a compreender. Mas é tudo muito com um olhar muito ingênuo, muito inocente. Embora eu fale de sentimentos, até de sexo, é um olhar que costuma ser ingênuo. A poesia, o estilo, é poesia naif. Você pode traduzir para nós, telespectador? Com o livro vocês vão ter a oportunidade de conhecer a maneira como a minha poesia se manifesta. Ela se manifesta no dia a dia, em muitos momentos com pouquíssimas palavras. Me dei esse prazer e eu consigo entender que isso também desperta um prazer no meu leitor, que é de frases e que te questionam. Tem amigos que adquiriram o livro e falam, nossa, eu estou na página
Tipo, na página 10 e não saio dela, porque aquela frase ela não sai de dentro de mim. Fica provocando o tempo todo. De que forma que sua experiência de leitura contribuiu para a Jane jornalista, no exercício da atividade de jornalismo? Então, professor, mais do que necessário, né? Que a gente aprenda a ler, escrever, e o jornalista utilize essa formação em benefício de uma comunidade, em benefício de uma causa, se informe bastante do que está se falando, principalmente dos dois lados, para a gente não cometer nenhum, hoje até dos 3, 4 lados, para a gente não cometer nenhum tipo de crime. Sobre o mesmo fato são variadas, né? Exatamente, mas a verdade dizem que costuma ser só uma. Então, isso tudo influenciou a minha direção para o jornalismo. Eu comecei... Na verdade, quando eu me despertei para entender o que era o jornalismo, foi na Rádio Cultura de Linhares, com o querido Paulo Gava. E ali a gente ia para a rua sem formação nenhuma, porque era um funcionário para a rádio, não era uma jornalista que estava sendo contratada. Mas ali despertou o meu caminhar para o jornalismo. Com a influência toda da minha mãe, da minha família, relacionada à palavra, né, à música, aquela coisa toda, a maneira de se expressar, eu optei pelo jornalismo. Na Rádio Cultura eu tive o prazer de ir para a UFES, para o curso de comunicação. Ah, tá. Você trabalhava na rádio antes de iniciar o curso de jornalismo? Sim, okay. Sim. As minhas primeiras reportagens foram aqui em Linhares. Pequeno livro de Jane, a gente vai mostrar aqui para o telespectador. Sim. Vai colocar a foto do livro, né? Certo. Algumas vezes. Durante a sua fala, como é que você chegou a essa experiência? Qual foi a principal motivação, Jane? É aquilo que eu falei, professor, o ambiente familiar sempre me propiciou muito. A música, para mim, além do livro, sempre foi uma trilha sonora para as minhas histórias. Com o advento da internet e as possibilidades da gente fazer poesia sem necessariamente lançar um livro, porque a tecnologia nos possibilitou isso, né? E o período pandêmico também. A possibilidade hoje de você lançar um livro, você não tem que ficar numa fila de uma editora, passando por todos aqueles perrengues. Exatamente. Na verdade, foi um período que eu naturalmente acabei me recolhendo, mas eu trago histórias o tempo todo de amigos, de conversa de bar, de uma frase que eu ouço. Então aquilo fica borbulhando dentro de mim, e às vezes por tempos. E quando eu tive a chance com um computador e tempo, foi um período que eu morei em Coqueiral de Aracruz. Coqueiral. Que eu tinha um tempo disponível, uma casa muito aberta, com cachorro. E aí eu me vi entrando na madrugada, gostando de escrever, olhando essas imagens que passavam livres, né, de autorias, porque a internet hoje é um ambiente muito livre, embora no momento que ele seja passado para a realidade de um livro, ele tenha suas exigências, mas... É um mundo muito rico, de imagens que me despertaram muito. E aquelas imagens eu comecei a interpretá-las, como se eu tivesse colocado o meu olhar num mundo que não me pertencesse, né? E fui dando as minhas impressões sobre esse mundo. Eu escrevo sobre o que vejo, emito palavras por toda a peculiaridade que brilha aos meus olhos. Também escrevo sobre o que eu ainda só vejo dentro de mim. Gosto das realidades distantes, das possibilidades do meu imaginário. Sempre fui inquilina das casinhas de João de Barro, moradora temporária dos últimos galhos das árvores. Ai, que lindo. Fala um pouco disso. Está aqui, pessoal, na parte do fundo, né, da capa do livro, para que vocês tenham uma referência do que nós temos aqui em mão. A poesia me emociona, professor. Lida por você, então, assim, com a beleza da sua voz. Escrever, eu sangro. De alguma maneira eu sangro. Não sangro só com dor, mas é muito de mim que eu coloco. Aí tem alguém, né, amigos falam, mas eu não entendi muito bem, né, no primeiro momento, que eu não falo só de mim. Eu falo sobre o que às vezes eu só vejo dentro de mim, mas eu falo muito do que o outro me emite sem saber que ele tá conversando comigo. E também todos esses personagens que eu carrego. Então escrever para mim, professor, é mágico. Às vezes eu não sei como eu começo, mas eu sempre termino bem.
na minha poesia. Eu sempre finalizo confortavelmente, entendendo que eu disse exatamente aquilo que eu queria dizer. E com o tempo também, quando eu volto e revejo aquilo que eu escrevi, que talvez eu nem me recorde o motivo, eu continuo me emocionando. Então eu percebo que eu me acertei. E me acertando eu estou... Jane, obrigado pela presença no nosso programa Sim para a Literatura. É o primeiro de vários passos que você vai dar junto com a gente, tá bom? Seja sempre bem-vinda. Eu acho que a leitura, ela te traz um crescimento, sabe? Algumas pessoas leem apenas por prazer, para se divertir, outras pessoas leem para adquirir conhecimento, mas toda leitura, ela vai te trazer alguma coisa, você vai crescer com ela. Então, assim, quer seja apenas para obter um conhecimento de alguma coisa que está acontecendo no planeta, no mundo, quer seja para buscar um prazer, para relaxar. Então, o importante é ler, porque quando você lê, você cresce. Eu acho isso, eu acho que devemos crescer, né? E todos nós, vidas negras importam sempre. É com o espírito, degustando várias leituras, que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.